Cá estamos nós de novo, da segunda aula. Professor, e tome aula. Vamos lá. Muito bem. Então, vamos começar por aqui. Nossa aula de Direito do Consumidor é a última, antes da nossa prova. Como só temos aulas às terças-feiras, então a gente vai ter nossa prova na próxima terça, dia 21. Na segunda parte da aula, eu vou explicar mais ou menos como é que vai ser a prova, né, para vocês. E vou também já passar a outra atividade. Foram duas, né, dos dois relatórios. A terceira vai ser o exercício. Mais tarde eu passo, na segunda parte eu falo sobre isso. Aqui só recapitulando, né, o que a gente já viu. Então, a gente está aqui terminando o assunto das noções gerais. E aí eu parei, né, algumas semanas atrás, na teoria do diálogo das fontes, né, que foi desenvolvida aí pelo autor alemão Eric Jaime, foi trazida para o Brasil pela Cláudia Lima Marx. E aí a ideia da teoria do diálogo das fontes traz a possibilidade de que outras leis possam ali entrar em contato com o Código de Defesa do Consumidor para suprir possíveis lacunas ou para trazer normas até mais benéficas para o consumidor. É isso que tem acontecido aí, principalmente nas interações entre o Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil. Mas isso também pode acontecer com outras leis mais recentes, como aquelas que eu já mostrei a vocês aqui na evolução legislativa que o direito do consumidor passou nesses últimos anos, né? Então, temos aí essas possibilidades, né? E a teoria do diálogo das fontes abre essa possibilidade de que outras normas possam ser usadas aqui para defender os consumidores e sempre ou quase sempre se respeitando, devendo se respeitar o princípio básico aqui da lei mais benéfica para o consumidor. Vamos ver mais à frente que existem algumas situações em que esse princípio não vai ter muita aplicação, mas, em geral, a ideia aqui é de sempre se buscar aquela lei que seja mais benéfica para os consumidores. Se o Código do Consumidor for essa lei mais benéfica, ótimo. Se houver outra lei ainda melhor do que o Código do Consumidor, então que essa lei seja aplicada. Essa é a ideia do princípio da aplicação da norma mais benéfica ao consumidor, que aparece também aqui quando se analisa a teoria do diálogo das fontes. E para encerrar essa parte aqui das noções gerais, faltou só falar sobre esse conceito que foi estabelecido ali no final da década de 90, começo dos anos 2000, pelo Supremo Tribunal Federal, que estabeleceu o CDC como uma norma principiológica. Por conta, né, ou pelo fato de que o Código do Consumidor teve a origem, né, colocada ali a partir da Constituição Federal, então o Código do Consumidor acabou também, né, tendo, dentre as suas normas, normas de caráter aberto. Então, assim como a Constituição é um conjunto de normas de caráter aberto, o Código do Consumidor também é um conjunto de normas de caráter aberto, que tem bastantes princípios, e por essa razão é um código que possui maior abertura para ser adequado às mudanças sociais e de tempo. E, além disso, estabelece princípios de ordem pública e social a nível legislativo, como essa derivação, né, como resultado dessa derivação direta
dos princípios constitucionais. Então, já é o gancho, né, para o nosso próximo assunto que eu vou começar agora na sequência, em que a gente vai ver os princípios constitucionais que incidem aqui no nosso assunto e os princípios próprios do direito do consumidor que estão previstos no CDC. Então, o nosso Código do Consumidor tem esse caráter principiológico. É um conjunto de normas que vai ter ali regras e princípios, do mesmo jeito que a Constituição vai estar aberto às novidades que vão aparecendo em cada momento aí do tempo, como temos hoje em 2021 essa realidade já de pandemia, né, de conectividade acentuada, né, pelos diversos meios, como estamos conversando agora aqui, ainda nas aulas remotas. Então, tudo isso é possível de ter regulamentação pelo direito do consumidor, porque o nosso CDC tem um caráter aberto, do mesmo jeito que a nossa Constituição possui esse caráter aberto. E isso deriva justamente pelo fato de que a origem do Código do Consumidor veio diretamente associada à Constituição Federal. Lembrem-se disso, né, que foi a Constituição que estabeleceu a necessidade de criação do Código do Consumidor. Por isso que há essa proximidade tão grande entre o direito constitucional e o direito do consumidor. Então, era o que faltava falar, né, sobre a parte mais geral. E agora a gente vai dar sequência para um assunto novo, né, os princípios e direitos básicos do consumidor, que, claro, aqui a gente vai não vai dar para ver tudo hoje, logicamente, né? Então, a gente vai até onde der hoje, e aí onde eu parar o assunto é que vai ser ali o limite, né, para a nossa primeira prova. Então, vamos seguir aqui com esses princípios, e aí, como eu falei agora, a gente vai ver primeiro aqui os princípios constitucionais que incidem no direito do consumidor, com suas respectivas análises, características próprias aqui para a nossa área, e depois eu vou falar para vocês sobre os princípios que são específicos lá do Código do Consumidor, os princípios específicos do CDC. Então, a gente vai começar vendo aqui os princípios constitucionais de proteção ao consumidor. São princípios que vocês já aprenderam lá no segundo período, né? Terceiro período, quarto período com constitucional, e que vão ser aplicados aqui de maneira mais específica ao direito do consumidor. Não são todos, vamos elencar aqui os principais, né? Os mais importantes. O primeiro deles, né, o princípio fundamental, né, que rege aí todos os direitos humanos, os direitos fundamentais, é o princípio da dignidade da pessoa humana, que está lá no artigo 1º, inciso 3º da Constituição. Esse princípio, como eu disse, é fundamental e aplicável a todos os direitos fundamentais e todos os direitos humanos. E já ficou bem claro isso quando eu falei lá do artigo 5º, né, na aula passada, o direito do consumidor é um direito fundamental. Então, entre os direitos que nós temos no Brasil, entre os nossos direitos mais básicos, entre os direitos fundamentais que nós temos, está lá incluído, no artigo 5º, o direito do consumidor. E esse direito, como tal, ele também tem a proteção do princípio da dignidade da pessoa humana. Então, para que tenhamos uma vida digna, né, pelo menos ali minimamente digna, é preciso que também tenhamos a garantia aqui de que o direito do consumidor será respeitado, os nossos direitos como consumidores sejam respeitados. Então, para isso é fundamental aqui essa proteção do princípio da dignidade da pessoa humana, o mesmo que está lá previsto no artigo 1º, inciso 3º da Constituição. Lá em Constitucional, vocês já aprenderam, né, a questão do mínimo essencial, o mínimo vital, ou seja, aquele nível de garantia desse direito, que é o mínimo necessário para que haja uma garantia digna desse direito para as pessoas. E o mínimo essencial ou mínimo vital aqui, né, segundo os autores de direito do consumidor, ele vai estar expresso por meio dessas garantias. Primeiro, a garantia dos direitos sociais. Então, se os direitos sociais são garantidos em geral, o direito do consumidor vai estar sendo garantido ali dentro dessa ideia do princípio da dignidade da pessoa humana. Então, se há acesso à educação, saúde, trabalho, lazer, transporte, alimentação, moradia, entre outros direitos que temos lá, né, nos direitos sociais, então, esses direitos estão ali contribuindo para que tenhamos uma garantia, pelo menos mínima, dos nossos direitos como consumidores. E, além disso, também é importante que haja a garantia
né, desse direito do consumidor por meio da proteção ao meio ambiente. Então, deve ser lembrado aqui também o direito ao meio ambiente, que está lá no artigo 225 da Constituição. E aí você pode ficar se perguntando, mas o que é que tem a ver, né? Direito social, meio ambiente com consumidor, tem tudo a ver, né? Principalmente agora, né? E hoje, hoje não, ontem, né? O discurso lá do Joe Biden, do presidente dos Estados Unidos, foi fundamental para isso, porque foi um divisor de águas, né? A primeira vez que um presidente norte-americano vai falar sobre sustentabilidade e regeneração ambiental. E isso é fundamental num país que é o mais consumista do mundo, né? Os norte-americanos consomem e desperdiçam em níveis nunca antes vistos na história da humanidade, né? E isso é importante, justamente para lembrar da função importantíssima aqui do meio ambiente para garantir o direito do consumidor. Então, não adianta só consumir, 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 esquecer o meio ambiente e aí estão os resultados, né? Acúmulo de plástico, como tem uma ilha, né, no Pacífico ali de tanto plástico, de tanto lixo que tem, já se formou uma ilha de tanto lixo que já foi jogado no mar, né? A fauna marinha, a flora marinha também sofrendo com o descarte desse lixo todo, né? Desse desperdício todo do consumo aí exacerbado, além das outras questões que envolvem aqui no Brasil, por exemplo, o desmatamento da Amazônia, esses incêndios que estão consumindo aí os nossos biomas, que estão sendo feitos por fazendeiros para ampliar as fronteiras agrícolas, para produzir mais soja, mais milho, mais arroz, etc. Mas não para a nossa produção, mas para a exportação, né? Porque o povo brasileiro está cada vez mais sofrendo com insegurança alimentar, com a fome, para, né, alimentar aí os interesses e lucros desses grandes produtores rurais, entre outras coisas. Então, os rios, nem precisa dizer, aqui em Maceió a gente tem aí, né, cortando a cidade, o Riacho Salgadinho, que todo mundo sabe como é poluído, né? Hoje é um esgoto a céu aberto e não há previsão nenhuma de se, né, melhorar essa situação. Inclusive, o rio já está morto, não tem mais nascente, então é só realmente um córrego ali, um trecho para passar água suja, né, de poluição. Então, a gente sabe muito bem disso, como funciona. Em cada cidade, né, que a gente passa, que a gente vive, em que a gente mora, a gente sabe que tem esses problemas ambientais. Então, tudo isso contribui, né, para o bem ou para o mal, para que tenhamos uma garantia maior ou menor desses direitos do consumidor. Então, à medida que você tem uma garantia maior de direitos sociais e uma proteção realmente efetiva do meio ambiente, você vai poder gerar ali os mecanismos e as condições necessárias para que os consumidores possam usufruir cada vez melhor dos seus direitos. Por isso que cada vez mais tem entrado aí na pauta a questão da defesa dos direitos e também da sustentabilidade, e agora não só mais sustentabilidade, mas também a regeneração, porque o Joe Biden já deu esse discurso, apesar de que os Estados Unidos são os maiores poluidores do mundo, mas é importante, é marcante ver um presidente ou ouvir um presidente norte-americano falar isso, que já passou do tempo da sustentabilidade, agora é o tempo da tentativa de regeneração, porque as consequências das mudanças climáticas e das ações humanas já chegaram a um ponto de não retorno e já temos aí, né, uma degradação imensa dos ecossistemas mundo afora por conta dessa ação humana, dessa poluição excessiva. Então, isso tem sido cada vez mais importante e ao longo desse século XXI vai ser cada vez mais forte a necessidade de se defender o meio ambiente e os nossos direitos básicos sociais para que possamos também ter garantias como consumidores, porque não podemos consumir de forma desenfreada, né, sem pensar no dia de amanhã, porque as outras gerações estão aí e vão pegar esse planeta todo degradado que nós estamos degradando, nós como humanidade. Então, precisamos pensar no futuro e o futuro já chegou, né? Porque já há situações de irreversibilidade de condições ambientais, então agora é tentar reduzir os danos e tentar regenerar o que for possível. Isso entra aqui já no direito do consumidor, nessa proteção da dignidade da pessoa humana e nesse mínimo necessário para que os direitos do consumidor sejam garantidos e respeitados. Certo? Até aqui alguma dúvida? Tranquilo. Vamos passar para outro princípio, e esse princípio é fundamental também aqui, para que a gente possa entender essa relação do direito do consumidor com a sociedade, com a economia e com as duas faces aqui
né, do direito do consumidor, que são o fornecedor e o consumidor propriamente dito. Então, agora, vamos ver o princípio da liberdade. E aqui no direito do consumidor, o princípio da liberdade ele é visto sob duas perspectivas. A perspectiva do fornecedor e a perspectiva do consumidor, certo? Então, vamos ver aqui de que maneira a liberdade pode ser expressa para os fornecedores de produtos e serviços e, por outro lado, de que maneira essa liberdade vai aparecer para os consumidores, que são aqui o nosso foco principal, mas não o único. Então, em relação ao fornecedor, na primeira perspectiva da liberdade, o princípio da liberdade está ligado ao livre direito de empreender e ao direito de escolher correr o risco do empreendimento. Isso aqui a gente tira, né? A gente extrai da interpretação do artigo 1º, inciso 4º, que estabelece lá a livre iniciativa como um dos fundamentos básicos do Brasil, e o artigo 170, que trata da ordem econômica e social, tudo isso da Constituição. Então, só lembrando, mais uma vez, o Brasil é um país capitalista e, como tal, vai colocar como fundamento da sua economia a livre iniciativa, ou seja, todos nós temos liberdade para empreendermos, para sermos empreendedores, empresários, para abrirmos o próprio ramo de negócio. Então, essa garantia, né, da liberdade aqui para o fornecedor é ampla. E aí, claro, vai haver restrições apenas nos casos em que a lei proíba ou estabeleça critérios técnicos básicos para que você possa ingressar naquela área, naquele ramo de negócio, né? Já falei disso em outros momentos, só relembrando, por exemplo, aqui você não pode, você é livre para empreender, beleza? Mas não pode abrir qualquer ramo de negócio, porque há algumas áreas que não são permitidas pelo direito. Por exemplo, não dá para abrir aqui uma agência de pistoleiros, né? Para poder colocar lá uma cotação para matar as pessoas. Isso aí é proibido. Então, esse ramo de negócio pode até existir por aí, mas claro que não está dentro da livre iniciativa aqui prevista pela Constituição, que é proibida pela lei, né? Outra é, de vez em quando a gente ouve falar aí nos jornais, né, serviço de delivery de drogas. Pode até existir, mas não está dentro da livre iniciativa prevista pela Constituição, porque isso está proibido, né, já que as drogas ilícitas não comportam esse tipo de atividade. Mas sendo atividades que não sejam proibidas, aí você está livre para exercer qualquer área, né? Ou, no caso, das leis que estabelecem alguns critérios técnicos básicos, como é o nosso caso, né, do direito. Então, para que uma pessoa possa abrir um escritório de advocacia, para que possa advogar, né, ser advogado, tem que passar no exame de ordem. Então, vocês são estudantes de direito, aqui estão no 6º período, tal, não podem ser advogados, né? Por mais que no senso comum muita gente diga, você está estudando advocacia, você já é advogado. Não, né? Porque no final do curso você só será bacharel ou bacharela. Para ser advogado ou advogada é preciso passar lá no exame da ordem, tirar a carteirinha da OAB, pagar a anuidade e tal. Então, tem esses critérios. Isso acontece no caso da nossa profissão ou de uma das nossas profissões. Aí você tem que dançar conforme a música, né? Se tem essa lei estabelecendo essa regra, tem que segui-la. Mas se não houver esse tipo de regra, então basta que você consiga lá sua formatura, você consiga seu diploma e já vai poder entrar no mercado de trabalho. É o que acontece com outras profissões, né? Por aí, a maioria, inclusive, não tem essas regras estabelecidas, como no caso da advocacia, né? Então, para o fornecedor, a liberdade, ou o princípio da liberdade, ele vai se manifestar dessa maneira, aqui no direito do consumidor, em relação ao livre direito de escolher qual a área que ele quer, né, escolher para empreender, para ser empresário, para ter seu ramo de negócio. E, claro, para isso ele vai ter que assumir as responsabilidades, os riscos que vão resultar desse empreendimento escolhido. Então, essa é a ideia da liberdade prevista sob a perspectiva do fornecedor, certo? Já em relação ao consumidor, aqui a ideia é um pouquinho diferente, certo? Em relação ao consumidor, o princípio da liberdade vai estar ligado ao livre direito de escolher, ou seja, ao livre direito de escolha. Livre direito de escolha em relação ao que ele vai adquirir, ao que ela vai adquirir. Porque nós, consumidores,
nós temos aqui o interesse de adquirir produtos e serviços para o nosso interesse próprio, né? Seja para fins profissionais, seja para fins domésticos, seja para fins pessoais, ou seja, nós queremos adquirir aqueles produtos ou serviços para consumirmos eles, né? E aí o princípio da liberdade para o consumidor entra nesse contexto do livre direito de escolha, ou seja, qual produto, qual serviço que nós vamos escolher. Nesse sentido, desse livre direito de escolha, aparece esse binômio, que é bem colocado pelo Risato Nunes. Então, para que o princípio da liberdade se manifeste para o consumidor em geral, é preciso que você tenha aqui manifestadas essas duas situações. O querer acrescido do poder. Então, tem aqui esse binômio, querer mais poder, certo? É isso que vai haver aqui, é isso que vai expressar o princípio da liberdade para os consumidores, que é como o Risato Nunes menciona, é a escolha com possibilidade de aquisição. Isso aqui nada mais é do que aquele ditado popular, né? É para quem quer, não é para quem, é para quem pode, não é para quem quer. Então, o que acontece aqui é o seguinte: todos nós queremos algo, né? Todos nós queremos adquirir um produto ou um serviço específico, uma série de produtos ou serviços. Mas será que nós podemos adquiri-los, né? E esse poder aqui, ele vem do poder aquisitivo, do dinheiro mesmo. Então, será que nós temos dinheiro suficiente para adquirir aquilo, né? Todo mundo sonha em ter uma casa, né, de alto nível, todo mundo sonha em ter um carro do ano, né, um carro de luxo, etc, etc, né? Mas será que temos condições financeiras, todos nós, para adquirirmos isso? Então, é aí que entra o querer e o poder. Essa soma dos dois fatores. Para saber se é possível que essa liberdade seja exercida num nível mais amplo ou mais restrito. Porque estamos falando de possibilidade de escolhas. E as possibilidades vão aumentar à medida que exista mais poder aquisitivo. Quanto mais dinheiro envolvido aqui, maiores serão as possibilidades de escolha, né? Só que aí vem o problema, que está se intensificando cada vez mais no Brasil atual. Para o consumidor, o oposto da liberdade é a necessidade. Então, você pode ter lá o querer e o poder. Mas, quanto menor for o poder aquisitivo, maiores serão as vontades, mas, em compensação, essas vontades não vão ser supridas. E o problema maior chega aqui quando só há o querer, mas não há o poder. Quando não há poder aquisitivo. É aí que se chega a esse extremo aqui que o Risato Nunes menciona. Então, quando não há liberdade de escolha para o consumidor, o que resta é a necessidade. E aí eu lembro para vocês desse caso, né, que aconteceu, que está acontecendo desde o mês passado, já com maior intensidade aqui no Brasil. E aí eu trouxe para vocês essa reportagem, né, que foi feita lá em Cuiabá, na capital do Mato Grosso. Moradores pegam ossos de boi descartados em açougues para alimentar filhos, né? Então, essa é a situação que a gente está vivendo hoje no Brasil. Milhões de pessoas passando fome, milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar e, diante dos altos preços, da inflação e tudo mais, o que resta? As pessoas entrarem numa fila para pegar de um atacadão da vida, né, de um atacado por aí, um atacarejo, pegar restos de ossos de boi, né? E aí, só pegando alguns depoimentos aqui das pessoas que estavam na fila, falando dessa senhora chamada Mara Siqueira, que no momento está desempregada. Acordo às 5h30 da manhã e começo a andar. Conseguimos os ossinhos aqui e algumas verduras que iriam para o lixo em outros mercados. Muitas vezes, ainda somos xingadas por donos de lugares onde pedimos doações. Mas fazer o quê? Preciso levar comida para casa. Já Ellen Cristina de Souza, uma jovem de 17 anos, disse: misturamos com tudo, os ossos, né? Mandioca, abóbora, comemos puro, só não comemos cru mesmo. Então, essa é a situação atual do Brasil, em que você tem milhões de pessoas que não têm possibilidade de escolha, porque têm o querer, elas querem comer e precisam, porque essa é uma necessidade básica do nosso organismo, mas elas não podem, elas não têm poder aquisitivo. E aí, então, o que é que elas estão fazendo? Estão juntando esses restos de comida que estão sendo descartados, que iriam para o lixo, né?
e é dessa maneira que elas estão conseguindo suprir as suas necessidades, porque já não há mais liberdade. Qual a liberdade que vai existir para uma consumidora ou para vários consumidores que têm que pegar verduras e ossos de boi que são descartados? Aí já chegamos ao extremo. Tínhamos superado isso. Alguns anos atrás, o Brasil saiu do mapa da fome, né? Segundo a Organização das Nações Unidas. Mas hoje voltamos ao mapa da fome, temos milhões e milhões de pessoas entrando nessa situação de extrema pobreza a cada mês, e hoje milhões e milhões de pessoas vivem em insegurança alimentar, ou seja, sem saber, estão comendo agora, estão jantando agora e não sabem qual será a próxima refeição, se é que vai ter alguma refeição amanhã para elas. Então, imagina só essa situação. Então, para o consumidor, o princípio da liberdade para esses milhões de consumidores, hoje, não existe. O que existe é só a necessidade. Num país que se preze e que pense no futuro do seu povo e pense também no agora, né, em evitar que pessoas morram de fome ou se sujeitem a esse tipo de humilhação, o que deveria acontecer? A possibilidade de intervenção do Estado no domínio econômico para garantir aquilo que não é possível ser adquirido pelo consumidor. Isso é o que deve acontecer, ou que deveria acontecer no Estado, no governo, né, num país que realmente estivesse preocupado com essa situação. Não é o nosso caso, logicamente, né? Aqui no Brasil não há essa preocupação. Muito longe disso. Um governo que matou milhares de pessoas porque não quis comprar vacina, imagina se vai estar preocupado com o povo passando fome. Lógico que não, né? Então, se tivéssemos aqui um governo preocupado com o povo, preocupado com as pessoas mais pobres, com quem passa fome, ou quem está nessa situação humilhante, o que poderia haver aqui, por exemplo, a aquisição de produtos e serviços pelo governo para que fossem distribuídos gratuitamente ou a preços abaixo dos preços de mercado, para que as pessoas que tivessem um mínimo poder aquisitivo pudessem adquirir esses produtos. Estabelecimento de restrições ou determinação de preços máximos, tabelados ou não, para a venda de determinados produtos ou serviços. Isso é uma previsão constitucional, é uma previsão do Código do Consumidor, inclusive, né? Já foi usado em outros momentos do Brasil. Mas, claro, isso seria em momentos normais, em que o Brasil estivesse com um governo que tivesse realmente uma preocupação mínima com o povo. Não é o caso, então, essa situação deve perdurar e piorar, até que a situação política do Brasil melhore um pouco, o que não há previsão de acontecer nem tão cedo, né? Pelo que todo mundo já tem visto aí do que tem acontecido nas últimas semanas, nos últimos meses ou nesses 3 anos de mandato desse presidente atual. Não que ele seja a causa dos problemas, mas está intensificando as causas, né? Então, em relação à liberdade, é isso, né? Então, para o fornecedor, trata-se da questão do livre direito de empreender, né? Da responsabilidade relacionada aos riscos do negócio, do tipo de empreendimento escolhido. E em relação ao consumidor, tem que se levar em consideração o binômio querer poder, ou seja, a necessidade de se adquirir aquele produto ou serviço e o seu respectivo poder aquisitivo. Lembrando que no Brasil de hoje, o que há é muita gente com necessidade sem poder para adquirir nada. E aí, o Risato Nunes lembrou muito bem disso, né, de que quando não há liberdade, o que ocorre é só a necessidade. E essa necessidade deveria ser suprida pelo governo para atitudes, né, de intervenção do Estado no domínio econômico, o que não vai acontecer nem tão cedo na nossa realidade atual. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Beleza. Vamos então para o terceiro princípio constitucional, que é o princípio da igualdade. Eu já tenho falado dele aqui, então vou passar um pouco mais rápido, né? Porque aqui não preciso perder mais tempo falando sobre ele, porque já temos analisado ele em outras aulas, inclusive já falei da igualdade aqui. Então, o princípio da igualdade no direito do consumidor, o que é importante ressaltar e deixar claro sempre é que a igualdade aqui não é só vista sob a perspectiva formal da igualdade perante a lei, mas também na perspectiva material da igualdade através da lei. Falei disso quando eu falei sobre o CDC, né? Então, o objetivo aqui do Código do Consumidor é o de igualar essa relação que é desigual, né?
quando há uma relação entre fornecedor e consumidor, essa relação é desigual já desde o início. E aí, o que o Código do Consumidor, o que o direito do consumidor tenta aqui é igualar essa situação, que começa desigual. Por isso que as normas de direito do consumidor são mais favoráveis ao consumidor, justamente para tentar reequilibrar essa relação que começa desequilibrada, com o fornecedor sempre tendo mais privilégios e mais direitos do que o consumidor. Então, o direito do consumidor vem nesse sentido, e para que isso aconteça é preciso que se garanta não só a igualdade formal, mas principalmente aqui a igualdade material. Isso vai ser fundamental para que se concretizem os ideais de justiça e de equidade. E aí, outro aspecto que deve ser ressaltado cada vez mais na realidade atual, deve-se levar em consideração que a maioria dos consumidores brasileiros é pobre, mas não é por isso que será aceitável que os produtos e serviços devam ter baixa qualidade. Então, não se pode usar como desculpa o fato de você ter milhões de pessoas na pobreza, com pouco poder aquisitivo ou nenhum poder aquisitivo, para que se produzam produtos, serviços de baixíssima qualidade. Não. Os produtos têm que ter uma qualidade, né, padronizada, segundo aí as normas técnicas, e o que deve haver é a determinação, a possibilidade de se ter preços acessíveis para todos. E aí, voltamos lá para a questão da liberdade, né? Se não há essa possibilidade de ter preço acessível para todos, que o Estado, né, possa intervir nesse domínio econômico para que garanta a acessibilidade desses bens para quem não pode comprar, né? E aí isso é feito de diversas formas. Tem lá o Bolsa Família, tem o auxílio emergencial que apareceu aqui na pandemia, e tem as outras formas que eu mostrei agora, né? De adquirir os produtos ou serviços por preços abaixo do preço de mercado, para vendê-los, né, abaixo de preço de mercado para os consumidores, ou de distribuir gratuitamente para quem não tem dinheiro nenhum para pagar por aqueles produtos ou serviços. Então, há essas possibilidades aqui de que se garanta essa igualdade também para as pessoas que têm um menor poder aquisitivo. Mas não é porque elas são pobres ou, né, porque têm um baixo poder aquisitivo que vai se jogar os restos lá para elas. Não. Eles têm o mesmo direito. Todas as pessoas pobres, de classe média ou ricas, teoricamente teriam os mesmos direitos aqui pelo princípio da igualdade, até acesso aos mesmos produtos e produtos de mesma qualidade. Sabemos que na prática não é bem assim, mas na teoria pelo menos existe essa ideia de que todos devemos ter acesso a produtos de mesma qualidade, certo? Independentemente do nosso poder aquisitivo, se é maior, menor, mais baixo, mais alto, certo? Então, em relação à igualdade, essa é a questão fundamental aqui, certo? Aí temos outro princípio, que é o princípio da solidariedade, que está previsto no artigo 3º, inciso 1º da Constituição. Aqui o princípio da solidariedade ele aparece mais como um dever ético, né? Então ele representa o dever ético de assistência entre as pessoas na medida em que estas são partes do todo social. Como isso vai se manifestar, né? Esse dever ético de assistência entre fornecedor e consumidor? Na verdade, deve-se considerar que na sociedade cada pessoa possui um papel específico segundo a ideia de divisão social do trabalho, e que, por isso, todos devem exercer o dever de solidariedade para que as necessidades de cada um sejam supridas pelo trabalho e pelo consumo de bens, produtos e serviços necessários à sobrevivência e convivência das pessoas em sociedade, respeitando-se a dignidade da pessoa humana. Trocando em miúdos, né, traduzindo aí essa determinação da doutrina, o que temos aqui é a necessidade de que o fornecedor haja de maneira ética com o consumidor e vice-versa. Então, o fornecedor não pode ficar enganando o consumidor para ganhar mais dinheiro. Não pode ficar ludibriando, né, passando o consumidor para trás, dando golpes para ganhar mais dinheiro. Por outro lado, cabe ali aquele dever ético, mesmo que pequeno, do consumidor, de, por exemplo, recebeu o troco errado, vai lá, devolve aquele valor que recebeu a mais, né? Está lá um valor que estava na gôndola de um preço, saiu por outro, que vai beneficiar muito o consumidor, vai comprar um computador que estava lá na promoção de R$3.000, quando chega no caixa ele está custando 30, né?
Então, cabe ao consumidor o dever ético, não, está errado esse preço, vamos ver aí qual seria o preço melhor, mais adequado. Né? A gente sabe que todos estamos longe disso. Né? A sociedade brasileira está muito longe de agir dessa maneira ética e tão solidária uns com os outros. Né? Então, é mais uma ideia, um dever ético, né? Que devemos tentar ali implantar nas nossas vidas, e é, claro, algo que, com certeza, vai melhorando no futuro, né? Com o passar do tempo, a gente vai sempre sendo otimista e achando que a sociedade vai melhorar e que, então, esses deveres vão sendo respeitados cada vez mais, né? Apesar de que sabemos que a realidade atual não é essa, é bem diferente. Então, o princípio da solidariedade hoje não está muito bem configurado ainda, né? É preciso mais tempo, é preciso uma melhora aí nas relações sociais para que a gente possa ver esse princípio sendo realmente garantido, principalmente dos fornecedores em relação aos consumidores, porque o que tem por aí de cláusula abusiva, né, de propaganda enganosa, né, não está no gibi. Então, é preciso ainda melhorar muito essa questão do dever ético de assistência entre fornecedor e consumidor nessas relações aqui, nossas, certo? Até aqui, pessoal, alguma dúvida? Sim, propaganda enganosa, né? Não falta. É o que mais tem por aí, né? Inclusive, aquele site, né, o Shop, está sendo agora notificado pelo Procon, né, justamente para explicar as promoções que vai colocando lá e tal, porque coloca um monte de cupom de desconto. Quando a pessoa vai lá, não tem o frete grátis, nunca tem, ou quase nunca, né? Quando tem as promoções, quando chega na hora de pagar, ela não aparece, o cupom não é reconhecido e preços bem abaixo dos valores de mercado. Então, a Shop vai ter que se explicar aí nas próximas semanas sobre como está conseguindo esses preços e de que maneira está lidando com essas condições, cupons, porque os consumidores estão reclamando bastante, né, que não estão tendo acesso a esses cupons na hora de fechar a compra. O cupom desaparece, o frete não aparece como grátis, vai ter um frete lá incluído. Então, é preciso ver isso. E agora o Procon de São Paulo está de olho lá no site da Shop, entre outros, né, que já apareceram por aí em outros momentos. Mercado Livre, o LX também já passaram por esse tipo de investigação também do Procon e tiveram que prestar contas, foram multados em alguns casos também, né? Professor, o site da AliExpress também, né? Sim. Só vive, tem umas promoções assim radicais que não, sinceramente não condiz não com outros sites que a gente entra aí normalmente, né? Tipo, principalmente celular. Isso. Um celular de 2.000 por 1.300 lá, eu fico impressionada. E aí corre o risco, né, de não receber o celular, receber outra coisa, né? Levar um golpe, enfim. Então eles têm que explicar melhor isso, né? Tanto o AliExpress quanto o Shop e outros sites aí que estão também passando por essas investigações. E a gente tem que estar, né? Exatamente, chegar só a capa, se muito chegar, né? Já teve caso não desses sites, né, mas de outros, de chegar o tijolo. Tá, está lembrando disso, né? De chegar tijolo, enfim, um monte de bobagem, né, de porcaria que não serve para nada. E aí temos o princípio outro, né? O quinto princípio constitucional, o princípio da soberania nacional, que está lá no artigo 1º, inciso 1º da Constituição. E aqui no direito do consumidor ele se manifesta da seguinte maneira: pela prevalência de aplicação do Código do Consumidor perante outras normas correlatas advindas do direito internacional. Então, se houver um conflito entre o Código do Consumidor e uma lei estrangeira, pelo nosso princípio da soberania nacional, aqui em território brasileiro serve o CDC. E se for um brasileiro, né, também vai servir o CDC. A não ser que a lei internacional seja mais benéfica. Só que houve uma exceção da exceção, né, que foi aí, que depois a gente vai ver isso melhor, a aplicação das convenções de Varsóvia ou de Montreal, que tratam de maneira diferente a responsabilidade das empresas pelo extravio de bagagens. Isso foi uma decisão do Supremo, né, alguns anos atrás, do recurso extraordinário 636.331. E essa aplicação aí acaba sendo pior para a gente, né, pior para os consumidores. Então, não é a lei mais benéfica, essas leis não são benéficas para os consumidores. Depois eu vou explicar isso melhor. Eu vou aqui para o intervalo, me aguardem aí que eu já volto, né, para a gente continuar a aula, tá?